Então, boa noite, muito obrigado pela vossa presença. Nós estamos aqui hoje para apresentarmos um projeto denominado Marca d'Água, que pretende ao fim e ao cabo revolucionar todo o conceito das nossas termas e a ligação das termas aqui à cidade de São Pedro do Sul. O engenheiro César é o homem que trabalhou e que tem estado a trabalhar este projeto há uns meses para cá. Ele irá falar sobre o mesmo. Seja como for, o que nós trazemos aqui hoje não será um projeto já completamente definitivo. Nós queremos também ouvir-vos as vossas opiniões, no sentido de podermos melhorar o projeto. Dado que ainda não é um projeto definitivo, temos neste momento condições para realmente podermos mudar. Nós preferimos fazer esta atividade a esta hora, porque se for durante o dia há sempre a hipótese daquelas pessoas que estão a trabalhar não poderem participar e não poderem assistir, e foi por esse motivo que escolhemos esta hora onde quem quiser pode realmente participar e poder dar as suas sugestões. É um projeto que nós entendemos ser um projeto importante para as nossas termas e para o nosso concelho, porque nós cada vez mais temos que marcar a diferença entre todos os outros concelhos e todas as outras estâncias termais, porque nós estamos constantemente em competição. Nós não podemos estar estagnados, nós temos de estar sempre a evoluir, sob pena de qualquer dia sermos ultrapassados. Neste momento ainda somos a maior estância termal de Portugal, muito longe de todos os outros, mas a verdade é que nós temos que ir fazendo investimentos e ao fim e ao cabo também melhorar a qualidade de vida também das pessoas que nos visitam e também das pessoas que cá residem. E foi nesse sentido que contactámos o engenheiro César, no sentido de realmente nos começar a preparar um projeto que, como vos digo, vai apresentar neste momento. O projeto ainda está numa fase inicial, posso dizer que já é um sucesso, porque amanhã vai sair no jornal da cidade de Viseu, já eu próprio em cima de uma onda, já a fazer surf nas termas de São Pedro do Sul, de forma que já nem que seja só por isso, o projeto ainda está em fase de papel, mas já está a fazer sucesso, pelo menos a nível distrital. Muito obrigado pela vossa presença aqui hoje. Nós vamos também para aí, também para vermos o projeto e depois vamos, no final, abrir um espaço de diálogo para que todos possamos, ao fim e ao cabo, dar as nossas propostas, trocando impressões aqui com o engenheiro César, no sentido de podermos melhorar este mesmo projeto. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje. Boa noite, meus senhores, minhas senhoras. Este projeto que eu vos venho apresentar hoje teve início com um desafio que me foi colocado pelo Dr. Francisco Matos, Sr. Vereador, aqui há vários meses, já foi o ano passado, na expectativa de ver melhoradas algumas condições ambientais nas termas de São Pedro do Sul. Vou ter a oportunidade de vos explicar tudo isto mais à frente, mas só para vos dar um exemplo de que circunstâncias, a que circunstâncias o Dr. Francisco Matos se referia, as termas de São Pedro do Sul têm vindo consecutivamente a sofrer cheias de média e pequena dimensão, mas cheias. Porquê? Uma dessas razões é o facto de onde deveria estar água no rio, neste momento, a areia, ou seja, se imaginarem uma secção de rio com 30 metros de largura e 3 metros de profundidade, cabe muito mais água do que 30 metros de largura com 30 centímetros de profundidade, por exemplo. É um projeto que tem como objetivo fundamental, na minha opinião, portanto, eu não sou de cá, mas também sou de cá, portanto, eu caminho para São Pedro do Sul há mais de 20 anos. Tenho vindo a assistir, é uma opinião pessoal, mas penso que pode ser confirmada mais ou menos por toda a gente. Tenho vindo a assistir a uma perda de protagonismo das pessoas. Há de cada vez menos aquistas e essa é a prova mais real de que alguma coisa tem que mudar nas termas. É verdade que há fatores externos, as famílias estão cada vez mais pobres, é verdade, e esse é um fator fundamental. Também é verdade que a comparticipação do Estado para os tratamentos termais deixou de existir, mas também é verdade que, para além dos fatores externos, existem, na minha opinião, alguns fatores internos que podem ser alterados e melhorados.
Basicamente, o que este projeto pretende, e foi com esse pressuposto que eu abracei este desafio, é corrigir o que está mal e acrescentar aquilo que poderia ter sido feito. Basicamente, o que está mal são alguns elementos construtivos que já estiveram bem no passado, mas que não foram mantidos, não foram modernizados e que por essa via ficaram obsoletos, e algumas obras que, na minha opinião, também deveriam ter sido feitas para que as termas de São Pedro do Sul acompanhassem a evolução dos tempos e que não foram feitas. Portanto, este projeto que eu vos vou apresentar, ele vai ser apresentado em 2 momentos distintos. No primeiro momento, através de um pequeno vídeo, são 3 minutos. É uma filmagem feita a partir do céu, em que, numa primeira passagem aérea, vocês vão ter a oportunidade de ver as termas exatamente como elas são agora. A filmagem foi feita em janeiro, se não estou em erro. E depois, num outro voo, em sentido contrário, vão ver uma montagem feita através de esboços de arquitetura, uma montagem com as partes de obra que foram pensadas para este projeto. Dizer-vos também que num segundo momento, mais demorado, eu tentarei apresentar-vos detalhadamente cada uma das partes deste projeto, porque eu penso que vocês, só através da filmagem, podem até achar bonito, mas não ficam completamente esclarecidos. Portanto, eu farei uma segunda apresentação mais detalhada, onde vos explicarei o porquê de cada uma das obras, a sua localização e quais as vantagens que daí poderão advir. É este, não é?
Esta foi a parte mais fácil de vos apresentar. É este? Sim. Ok. Agora, nesta segunda parte, vou-vos tentar detalhar as várias partes deste projeto, eu chamar-lhe a subprojetos, na medida em que há uma série deles, vocês foram vendo algumas informações, só uma pequena parte dos projetos ou dos subprojetos é que apareceram depois caracterizados através de esboços, mas vou-me socorrer de uma aplicação que é o Prezi para vos poder fazer uma apresentação mais esclarecedora. O projeto, como já vos disse, e como podem ver, chama-se Marca d'Água. Este projeto foi desenvolvido por uma equipa de 3 pessoas que eu tive o prazer de coordenar. Trabalharam comigo o Dr. Armando Pereira, que é professor de Economia na Faculdade de Medicina de Coimbra e que é o responsável pela concepção da candidatura deste projeto ao quadro comunitário Portugal 2020. E a doutora Alexandra Aragão, que é professora de Ambiente na Faculdade de Direito, de Coimbra também, e que é responsável precisamente pelo enquadramento jurídico-legal deste projeto nessa mesma candidatura que se pretende submeter. Aquilo que vimos no filme, neste pequeno vídeo, é uma parte reduzida do projeto, na medida em que, na realidade, este projeto desenvolve-se desde a ponte medieval, a ponte rodoviária medieval, até à capela da Nossa Senhora da Nazaré. Mas era impossível fazermos um voo tão comprido e então optámos por fazer o voo na sua parte mais importante, onde há a maior concentração de projetos. Eu dividi esta apresentação em 4 ou 5 grandes capítulos para vos tornar a análise mais simples e até para se poder depois mais facilmente no fim trocarmos ideias e fazermos as críticas que por bem entendermos este projeto. E o primeiro deste capítulo, o primeiro capítulo desta apresentação é o espelho d'água. O espelho d'água que tem um cariz fundamentalmente ambiental. As atuais comportas, portanto, aquilo que se pretende é fazer uma reconversão tecnológica das comportas que existem. Estas comportas atualmente não funcionam e têm vindo a provocar, ao longo dos anos, vários problemas ambientais no Rio Voga. São comportas de madeira formadas por tábuas entalhadas entre si e que, se no verão é relativamente fácil colocar tábuas para fazer subir o nível da água na Albufeira, quando chega o inverno torna-se praticamente impossível ir lá por questões de segurança, porque é muito arriscado e uma queda aqui à partida será fatal. Isto são escarpas rochosas que estão por aqui fora. Este passadiço é muito estreito. É um equipamento que neste momento não tem qualquer razão de existir na forma em que existe e, portanto, a intenção é substituir estas comportas por outras metálicas que sejam acionadas com servomotores. São comportas, tecnicamente, vulgarmente, diz-se que são comportas que funcionam em regime abandonado, ou seja, elas operam automaticamente, em função do caudal afluente, elas abrem ou fecham, mantendo um determinado nível que fica pré-estabelecido no autómato que faz a gestão destas comportas. A informação que alimenta o autómato, no fundo, é uma inteligência artificial que fica ao serviço das comportas. Este autómato é alimentado através de dados que são fornecidos em tempo real a partir de sondas de nível que ficam montadas imediatamente a montante das comportas. Ou seja,
para vos dizer que algumas das cheias, das pequenas cheias e algumas até maiores, que tivemos no final do ano passado e já este ano, que teriam sido perfeitamente compensadas se as comportas rebatessem completamente e devolvêssemos ao rio o seu leito natural, que é uma coisa que neste momento não acontece, porque o leito natural do rio é o nível das comportas atualmente. Aproveitando, bem, dizer-vos que, obviamente, estas comportas têm a capacidade de compensar pequenas e médias cheias. As grandes cheias, obviamente, não são nem aqui, nem em lado nenhum, passíveis de ser compensadas, e a única coisa aqui que se poderá fazer é montar um sistema de aviso e alerta de cheias, que é uma coisa que já existe a nível nacional para as grandes cidades e nos grandes rios. Portanto, existe no Porto, existe em Lisboa, existe em Coimbra, e em mais alguns sítios. Aqui não existe. A intenção seria, ou será, criar uma rede de estações que comunicam entre si e que antecipadamente, ou seja, as estações que fazem a medição do nível da água, terão que começar por ser montadas a alguns quilómetros das termas, de forma a que se possa antecipar a chegada da cheia. Depois estes dados são disponibilizados para a Proteção Civil, e a Proteção Civil faz o seu papel de alertar as populações, de forma a que haja a salvaguarda de pessoas e bens. Este sistema de alerta de cheias surge um pouco como complemento à automatização das comportas, porque para a automatização das comportas já será necessário instalar algumas sondas de nível, algumas estações hidrométricas, se quiserem, e portanto é estender esta rede para montante, para nascente, criando uma malha mais redundante. O desassoreamento do rio, o rio neste momento, como vos disse no início, o rio tem mais areia que água, na verdade. Nós fizemos um teste de batimetria e existem alguns metros de areia depositados no rio, desde a ponte medieval, aqui desde as comportas, praticamente até ao complexo de Jorge. Este assoreamento é provocado pela desaceleração da água quando chega a estas comportas, portanto, perante caudais elevados, perante a afluência de caudais elevados, todas as areias que vêm misturadas com a água, uma parte considerável passa, outra parte fica. Ficam aqui depositadas. O que acontece é que, com a chegada do verão, muitas vezes, os pequenos caudais afluentes fazem com que a água, por ter uma camada muito pouco espessa, aqueça, os raios solares atravessam a água para as areias e criam-se lamas, criam-se maus cheiros. Todos nós conhecemos isto seguramente nas termas de São Pedro do Sul, e portanto este rio, neste troço daqui até aos Gerós, chegou a um ponto em que não é sequer passível de se limpar através meramente da substituição de comportas. Eu já fiz alguns desassoreamentos em várias albufeiras, e quando as coisas atingem este nível de acumulação, aquilo que é necessário fazer é pôr caminhões e máquinas lá dentro e fazer uma limpeza mecânica do leito do rio. Este assoreamento provoca, no inverno, outro fenómeno, que é o facto de não caber a água toda dentro do rio, faz com que saia para fora das margens. Se formos à zona dos Gerós, já se vêem surgir algumas ilhas na margem esquerda, que é a água, quando passa para o lado de fora e que começa a provocar a erosão e a lavagem das areias, procura o seu caminho preferencial, e depois criam-se ilhas e as árvores também vão caindo. Portanto, a própria vegetação ripícola sai muito prejudicada em todo este processo. Outra das barreiras que existe, e esta, enfim, é uma sugestão que eu deixo também de discussão, tal como existe assoreamento junto às comportas, o assoreamento vem das comportas praticamente até este passadiço, mas depois também se verifica desde o passadiço até à zona dos Gerós.
A minha sugestão é que, retirando uma pequena parte na margem direita deste passadiço, se possa não só promover o desassoreamento a montante deste passadiço, mas que, de certa forma, também se possa permitir a navegação destas pequenas embarcações, aproveitando mais esta superfície que fica ajudante. Portanto, aumentamos a área navegável em cerca de 30%. Falei-vos há pouco na qualidade da água. Pretende-se também, ou propõe-se também, que seja colocada uma estação de qualidade da água que possa em tempo real dar informação sobre eventuais focos de poluição. Isto é uma coisa que para nós pode não contar muito, mas conta bastante para as entidades licenciadoras. Há pouco não vos falei, quando referi a reconversão das comportas, não vos falei de outra coisa que também é muito importante para a APA, para a Agência Portuguesa do Ambiente, quando faz esta análise, ou para a CCDR, que é uma passagem para peixes, que é uma coisa que não existe e que, na minha opinião, muito honestamente, não faz falta, mas que marca pontos se for realizada. Esta estação de qualidade da água a ser implementada, ficará também diretamente ligada à rede de recursos hídricos da APA, complementando a rede que ele já tem, e no caso de haver um foco de poluição, eu já assisti, não no Voga, mas já assisti em alguns afluentes do Voga, a poluições de água muito acentuadas na época das cheias. O que me leva a acreditar que na época das cheias haverá um aproveitamento especial de quem tem algumas explorações, eventualmente animais, e que promove a lavagem de tanques. Eu já vi muita espuma e vejo-a sempre no inverno, não a vejo no verão. Outro capítulo, o segundo capítulo deste projeto, demos-lhe o nome de Parque Dom Afonso Henriques, tem um caráter mais lúdico e não tanto ambiental como o anterior. Aquilo que se pretende é estender o percurso, as vias pedonais para montante, começando na ponte medieval e levando este percurso ao qual demos o nome de Passeio de Dom Afonso Henriques, pela margem esquerda e pela margem direita até ao Campo de Jorge, em forma de 8, ou seja, com 3 pontes, 2 já existem, que é esta e a outra ponte mais a montante, que está localizada em frente ao Hotel Voga e ao Palácio do Inatel, e construir uma outra ponte autoportante, portanto sem pilares, na zona de leito, uma ponte convexa, que permita que ao longo das duas margens, desde esta ponte até aos Gerós, se possa passear numa margem e noutra. Propomos também que, para que este passeio não se limite a ser um convívio com a natureza, que é, obviamente, das Termas de São Pedro do Sul, uma das imagens de marca, mas que este passeio, este percurso, tenha também um aspecto mais cultural, mais histórico. E, nesse sentido, propomos que, no Tardós do grande balneário das Termas, seja criado um mural histórico onde se possa retratar toda a história que é longa das Termas de São Pedro do Sul. Este percurso continuará o seu caminho, passando tanto por baixo, tanto pelo lado de baixo como pelo lado de cima do Balneário Romano, que é um projeto que está, aliás, em requalificação e que é independente desta apresentação que eu estou a fazer. Portanto, é
um projeto à parte, mas que passará por esta zona também. Mais à frente, hão de reparar que numa zona que eu conheço como Carvalhedo, e provavelmente toda a gente conhece por esse nome, o Carvalhedo é um troço, há aqui um troço de estrada que tem os dois sentidos e que não tem passeio. E não tem passeio, e provavelmente não tem porque nunca pôde ter, porque se tivesse passeio deixava de ter os dois sentidos. A mim parece-me que obrigatoriamente aqui deverá haver os dois sentidos na estrada, e então a forma que encontramos de ultrapassar este obstáculo, dando continuidade ao percurso, é a criação de um passadiço suspenso. Este muro é de betão, portanto nem sequer é uma infraestrutura cara. Fica uma varanda com 132 metros de desenvolvimento, de comprimento, sobre o rio Voga, precisamente numa zona em que o passeio, o percurso pedonal que existe junto ao rio, nem sequer está bem tratado, portanto não se perde uma para ganhar outra. E este percurso termina precisamente na ponte autoportante que eu vos referi há pouco, autoportante porque fica sem pilares no seu leito cheio. Na margem direita há um terreno muito grande que está em estado de abandono e que nós sugerimos ser ou transformar-se num ecoparque base. Nós chamamos-lhe ecoparque porque a intenção não é impermeabilizar os pavimentos, é deixá-los eventualmente com aquelas lajetas que normalmente se chamam lajetas de relevamento e que permitem que toda a superfície fique verde, todo o pavimento fique verde, mas que tenha resistência suficiente para receber as cargas dos autocarros. Isto, obviamente, este projeto vai chamar gente, vai chamar transportes, e os transportes deverão ficar numa das entradas das termas para evitar acumulação de tráfego no seu interior. Este terreno tem também uma zona muito interessante junto ao rio, com árvores grandes e bonitas. É uma zona em que se pretende também transformar num espaço lúdico de descanso e de lazeres, bastante para tanto desmatar e colocar algum mobiliário urbano. A implementação de um sistema de informação multimédia, basicamente são sistemas de informação onde vai ser possível consultar uma série de informação de interesse local, nomeadamente agendas de espetáculos. Também se poderá verificar a qualidade da água, que vai ser sempre apresentada em tempo real. Todas as iniciativas que o município entender por bem publicar podem ser publicadas neste sistema de informação multimédia. O percurso fluvial, que, como vos disse há pouco, com a abertura parcial do passadiço sobre o rio, passa a ter uma maior área de navegação. Este percurso pedonal pretende-se criar umas docas, 2, 3, uma junto à ponte medieval, mais abaixo, outra junto aos Gerós, mais acima, e outra provavelmente no sítio em que já existe, que é aqui. Propõe-se também a aquisição de barcos tradicionais, ou seja, existem fotografias antigas das termas em que é possível ver os barcos típicos que eram usados à data para fazer a travessia do rio Voga. É uma sugestão em troca das gaivotas a pedal que existem neste momento. O complexo de Gerós é tradicionalmente um sítio, um local onde se juntam as camadas mais jovens.
A intenção de todo este projeto também passa muito pela junção entre os novos e os mais velhos. Na minha opinião, as termas de São Pedro do Sul têm infraestruturas, mas têm as infraestruturas desgarradas umas das outras. Ou seja, eu ainda me lembro das minhas tias trazerem os sobrinhos. Eu hoje acho que é praticamente residual vermos os séniores que frequentam as termas trazerem os filhos e os netos e os sobrinhos. A ligação entre a zona mais urbana, mais frequentada pelos séniores, e esta zona do Complexo de Gerós, mais frequentada pelos jovens, vai permitir uma aproximação entre estas gerações. Faz parte deste pacote dos Gerós a reconversão dos campos desportivos, que estão muito degradados. Eu já vivi aqui, no campo de Gerós, e lembro-me que quando recebia os meus filhos cá, porque estava cá destacado, estava cá afastado da família, e quando os recebia nós passávamos aqui fins de semana a jogar ténis. Daquilo que me foi dado a ver, estes campos estão em muito mais condições para a prática desportiva. Associado a estes campos, associado à piscina e outros elementos que vamos ver de seguida, pretende-se a criação de um balneário que permita a utilização por desportistas e pelos utilizadores dos Gerós. Numa destas plataformas, a superior, pretende-se instalar um circuito de manutenção desportiva, ou se quiserem, um circuito de manutenção ativa ou de ginástica ativa. São aqueles equipamentos de ginástica que se vêem já em muitos sítios, mais uma vez aproximando os séniores dos mais jovens, aproveitando todo o percurso pedonal, que tem cerca de 3 km, se o fizermos completo, para que as pessoas possam usufruir também deste ginásio ao ar livre. Juntar a este circuito de manutenção também parques infantis para diferentes idades, para os mais novos. Além deste parque, se não solar, mas solar e fluvial, para que as pessoas possam também, saindo da piscina, vir usufruir de uma zona mais ribeirinha. Aliás, este solário fluvial serve também uma intenção de criar aqui uma onda de surf. Isto não é inocente. Eu faço surf desde os meus 18 anos e os meus 3 filhos homens também fazem. Portanto, isto não é inocente. Isto só existe em Munique. É o único sítio em que existe uma onda no rio surfável. É óbvio que o surf é uma coisa que se pratica na praia. Quem quer fazer surf tem que se deslocar até à praia, mas nem sempre é possível fazer surf na praia. Aliás, na maioria das vezes não é possível fazer surf na praia. Isto foi um caso de sucesso em Munique, e eles chegaram ao cúmulo de criar um modelo e fazer uma coisa semelhante no aeroporto de Munique, como divulgação. É uma onda que funciona ao contrário. Nós na praia recebemos a onda vinda do mar a caminho da terra. Aqui a onda é feita no sentido da chegada da água. São necessárias condições especiais para a construção de uma coisa destas. Aquilo que está combinado neste momento com um dos projetistas que está envolvido neste projeto é junto do Instituto Técnico de Lisboa, da Faculdade, criar-se um modelo em tamanho reduzido e irmos fazendo ensaios. Isto, aliás, vai fazer parte de uma cadeira de mestrado de alguns alunos, até criarem um modelo que, no fundo, é uma fundação em forma de onda,
que nos permita concluir que para um determinado caudal, que nós sabemos previamente qual é possível criar esta onda. Enfim, isto é uma proposta e a seguir à proposta vêm os ensaios. Falar-vos do próximo capítulo, que se chama Cenário d'Água e que se resume a uma única ação. Penso que viram na filmagem que foi feita um anfiteatro. Este anfiteatro, conforme se mostra nesta fotografia, tem uma localização preferencial. Por acaso, é o único sítio onde não tem árvores a tapar o rio. É um anfiteatro que, pela sua concepção, pela sua forma, pode albergar, sei lá, pelas nossas contas, até 3.000 pessoas, para terem uma ideia. A ideia é aproveitar o declive natural do terreno e criar-lhe uns bancos com pedra daqui da região. Portanto, este projeto anda todo ele muito à volta daquilo que é utilizado na região. Na verdade, este projeto anda todo ele muito à volta da devolução de um protagonismo que eu acho que as termas já tiveram, mas sem lhe retirar o charme que sempre teve. Neste anfiteatro é possível fazer todo o tipo de espetáculos, não é? Tem uma configuração que permite trazer uma orquestra ligeira, promover uma semana do fado, fazer projeções de filmes, curtas-metragens, através de cortinas de água. Há neste momento sistemas com geysers onde se consegue fazer uma tela de água e fazer uma projeção de um pequeno filme. Não pode ser muito grande porque cansa a vista, porque não tem uma imagem absolutamente nítida. É possível fazer jogos de luz, sei lá, em vez de fazermos o fogo de artifício no céu, podemos fazer jatos de água e luz na água. Tudo isto são coisas que já existem noutros sítios, mas que foram, de certa forma, adaptadas. Eu, quando digo noutros sítios, fundamentalmente no estrangeiro. Por exemplo, no Jardim de São Paulo, no Brasil, alguns conhecerão seguramente, quase que em permanência estão os geysers com os jatos de água e luzes, e é lindo porque tem em fundo uma música clássica que está permanentemente a passar por nós. Portanto, nós conseguimos andar horas naquele jardim com imenso prazer. Um último capítulo, que é a rota dos santuários, ou seja, para fazer prolongar este percurso, podemos-lhe adicionar mais 3 km, é um percurso ou 2 km, é um percurso que basicamente sai das termas romanas, tem o seu início nas termas romanas, na capela da Nossa Senhora da Saúde, passa de seguida pela capela, tenho aqui uma pequena descrição da história e da passagem de Dom Afonso Henriques pelas termas romanas. Desta capela passamos pela capela de São Martinho, que está logo ao lado, e estende-se até à capela da Nossa Senhora da Nazaré, que fica a cerca distam uma da outra. Este percurso do princípio ao fim tem cerca de 1,5 km. Esta capela funciona como rotunda e voltamos exatamente pelo mesmo sítio, ou seja, vamos e voltamos pela margem esquerda. É um percurso que se desenvolve ao longo da margem do rio. É muito bonito, não é um percurso tão amigável como o anterior. O outro percurso de que falei antes pretende possibilitar que pessoas com alguma deficiência, seja em cadeira de rodas, letas, bengalas, o que é que seja, que possam fazer aquele percurso, porque não há escadas, não tem escadas. Este é um percurso diferente, este é um percurso mais naturalizado.
Para terminar, dizer-vos que este projeto não ficaria completo se não houvesse alguma imaterialidade aqui. Não há projeto desta dimensão que obviamente não tenha que ser divulgado. Portanto, faz inclusive parte das regras destas candidaturas que estes projetos estejam bem fundamentados em termos de divulgação. Portanto, será necessário fazer um plano de marketing. Para um projeto desta dimensão, obviamente, haverá necessidade de formar pessoas, seja para a rede de aviso e alerta de cheias, seja para o acompanhamento das comportas, seja para a manutenção de todos os equipamentos. E, enfim, a coordenação e a fiscalização de uma obra desta dimensão que, obviamente, tem algumas especificidades na medida em que tudo isto tem que acontecer num curtíssimo espaço de tempo, porque a maioria destas obras são dentro de água. Ou são dentro de água, ou são na proximidade das margens e, portanto, isto obriga a uma grande concentração de meios e a uma boa coordenação, obviamente. Depois, enfim, depois de termos este projeto materializado, eventos como cimeiras de água, para congressos, tudo o que tenha a ver com termas, passa a ser, as termas de São Pedro do Sul passam a estar mais no mapa do que estão até agora. E assim termino. Muito obrigado. E agora abrimos à discussão este mesmo projeto. Venham sugestões, venham propostas. Tenham-nos o vosso parecer sobre aquilo que entendem que está bem, sobre aquilo que vocês entendem que devia ser retificado ou melhorado. Paulino, faz favor. Não sei se está previsto, mas não foi falado na construção, digamos assim, da ponte da Nazaré. Peço desculpa, eu passei por cima disso, mas efetivamente, para passarmos para o lado lá, temos que ter uma ponte de madeira que terá um enquadramento natural especial, obviamente, tal como a ponte autoportante, portanto, Hoje o retorno é pela mesma margem. É pela mesma margem. Tentámos uma via alternativa pelo outro lado, mas invariavelmente caíamos no meio caíamos nas ruas daquela pequena povoação, não é? Da ponte da Nazaré, a ligação à ciclovia, no facto, obviamente, assim, o caminho da torre, aquela zona ali final, que são cerca de 200 metros, não está previsto. Esteve e depois deixou de estar, ou seja, esteve previsto porque efetivamente achámos no início que não fazia muito sentido voltar pelo mesmo sítio, mas também constatámos que a natureza de um tipo de percurso a partir da Nossa Senhora da Nazaré perdia o charme, perdia a beleza, na minha opinião. Mas obviamente que isso teve pensado, mas tínhamos que passar por ruas habitacionais, não é? Que não tem mal nenhum, mas deixa de ser bonito, não é? E foi só essa a razão. Já agora, também não sei se está previsto ou não, digamos assim, a melhoria das margens ou dos acessos às terras. Por exemplo, as vias de comunicação. Desde a variante da Nacional 16, junto antes da ponte, não é? O que é que se verifica é que aquelas margens da via, com detritos de vegetação espontânea, aquilo dá um aspecto
digamos assim, a piscina está sempre a limpar. Estamos a falar da limpeza das margens? Exato. As margens Eu sugeria Mas Davi, Paulinho, estás a falar da Estrada Nacional 16, São Pedro Sul Termas? Mas estás a falar na ligação São Pedro Sul Termas, em estrada? Não, Das margens do rio. Não estou a falar nas margens. Estás a falar na estrada, não estás a falar nas margens do rio. Não. As entradas. Rodoviárias. a limpeza das margens do rio, sim. Aliás, eu se calhar sugeria, eu vi pelo menos o Sr. Nicolau entrar, se não estou em erro, mas eu sugeria passar novamente o filme, porque eu acho que depois independentemente de eu ter sido suficientemente claro ou não na explicação que dei, mas eu acho que depois da explicação que dei é capaz de ser mais fácil uma nova visualização do filme. Vão ver mais do que viram logo no início, não é? Sim. Mas eu só respondi ao Paulino o seguinte, neste momento está em fase de execução um projeto que é a ligação da Estrada Nacional, que vai daqui de São Pedro do Sul, da cidade de São Pedro do Sul, mas concretamente do Intermarché até às Termas, um projeto que já está iniciado, já estará mais ou menos a meio, que fica englobado dentro da ARU, que numa fase mais à frente iremos efetivamente fazer candidatura para essa mesma estrada. Estamos a falar da Nacional 16 São Pedro do Sul Termas. A margem do rio vai ficar boa. Mas não tem nada a ver com a margem, estamos a falar na estrada. Os acessos rodoviários são aqueles que as pessoas utilizam para se deslocarem até às termas. Sim, mas isso está a ser previsto, Paulino, só... Quer essa, quer o Cadaval, quer as obras... Não tem nada a ver com o Cadaval. Este projeto inclui uma grande revitalização em termos de vegetação. Eu não falei nisso, mas o percurso na margem esquerda, ou seja, do lado do Gerós, que é um percurso que ele existe, ele está lá, não é? Não é transitável. O da margem direita está, enfim, tal que está, mas o da margem esquerda está destruído, principalmente com as últimas cheias. E se fizerem esse percurso, vão ver que o fazem sempre ao sol. Sempre ao sol. E a ideia é que esse percurso fique envolto em vegetação, portanto há um grande foco no tratamento da vegetação, nas margens do rio. Estou-me a lembrar, por exemplo, eu digo isto de cor, porque eu nem sei se isto é privado, se é público, não é? Mas, por exemplo, em frente ao Hotel Lisboa, onde existiam as antigas bombas da Shell, aquele talude, acho que está feio. Portanto, é uma das coisas que, na minha opinião, deverá ser obrigatoriamente recuperado ambientalmente, não é? Entre outros. Posso só dar um esclarecimento para o Sr. Presidente da Junta, que falou na Ecovia. A Rota dos Santuários cruza a Ecovia exatamente ao pé da ponte ferroviária. Portanto, chegando ali, há, digamos, uma correspondência em que a pessoa chega ali, tanto pode ir para o lado de São Pedro, como pode ir para o lado das Termas, como pode seguir outro percurso. Depois desce outra vez para baixo. Exato. Mas ali tem escolha. Chegando à Ecovia, a pessoa pode derivar segundo a sua capacidade de andar e segundo os seus gostos. Mais questões? E uma. Eu gostava de um esclarecimento. Primeiro, se sabe qual foi a data em que foi feito aquela barreira que sinalizou de onde pensava pôr aquelas comportas, em que ano é que que época é que isso terá sido feito? Anos 50? As comportas? Assim. Não faço ideia, mas acredito que tenha sido por aí, sim. O problema é a questão das cheias. As cheias, eu já vi água, fotografias de água na estrada onde passa o Hotel Lisboa. Sim, sim. O que quer dizer que a questão das comportas não irá muito resolver o problema. Vamos lá ver. Em vez de termos... Ficar mais bonito e mais moderno. Portas fechadas, essas fotografias que viu, já lá estavam as comportas também. Não. Ainda não estavam. Pois.
Contra as grandes cheias... Só tipo T qualquer coisa, ou T forte. Pois. Contra as grandes cheias não há nada a fazer a não ser alertar. Não é? E de cada vez mais... Mas o problema é que tudo isto é no leite de cheia. No leite de cheia, todas essas infraestruturas que estão previstas aqui. Nomeadamente o anfiteatro é resistente, pode ser inundado até ao prédio, não é? Aliás, os bancos que aparecem ali desenhados, a intenção é que sejam blocos de granito onde as pessoas se possam sentar, deitar, pôr de pé, enfim, mas são infraestruturas pesadas, não é? Os pavimentos pretendem-se que sejam permeáveis. E o espelho d'água da parte de baixo daquele passadiço, quer dizer que essa barreira dessa ponte tem que ser, dessas comportas, tem que ser no nível mais superior do que a que tem atualmente. Não. O nível das comportas, a única coisa que se pretende fazer é substituir o sistema de comportas. Aliás, o que existe não é um sistema. O que existe neste momento é um obstáculo, não é? De acordo com as novas intenções da Agência Portuguesa do Ambiente, há um esforço muito grande em tentar devolver a todos os rios o leito natural. O que significa que, mais tarde ou mais cedo, este é um obstáculo que, por não funcionar, corre o risco de ser retirado. A automatização das comportas ali permite, no inverno, devolver o leito natural ao rio. Estamos a falar de comportas rebatíveis. Portanto, elas baixam até ao leito natural do rio. Permitem o desassoreamento, melhoram a qualidade da água, porque deixa de haver uma pequena camada de água e passa a haver uma grande almofada de água, não é? Aproveita-se para se regular o nível de água que se quiser, não é? Sendo que o nível máximo será o atual nível máximo das comportas, embora existam lá comportas. As comportas estão incompletas. Se nós completássemos as comportas, conseguimos subir mais um bocadinho o nível da água. E, portanto, a intenção isto para quê? Isto para não entrarmos aqui em análises ambientais, não é? Em estudos de impacto ambiental. Portanto, se aquilo que nós fizermos for apenas e só modernizar aquelas comportas, tornando-as funcionais, evitamos uma série de... Tudo isso inserido atendendo a que se faz o desvio de esgotos e etc. para uma nova hectare e que não passe no rio como atualmente. Bem, eu essa parte... Claro. Mas, isso nesse momento já fica um bocadinho fora de causa, dado já que... Já aproveito para passar, que era uma coisa, que é uma parte, que é a parte de cima, que uma coisa que eu acho que é importantíssima, e penso que o Sr. Paulino se queria referir a isso, é que das cisternas, que eu penso que também faz parte da cidade de São Pedro, da freguesia de Várzea e de São Pedro, não há um passeio, saindo dali ao pé, até mesmo à escola, há um bocado, da antiga escola das Termas, ou da escola das Termas, até São Pedro Sul, não há um passeio, nem de um lado, nem do outro, há aos quadros. E isso é que era importante, que as pessoas poderem circular entre uma ponta da cidade e o centro da cidade. Sim, mas eu há bocadinho já disse que neste momento esse projeto está em execução, já está em mais de metade de execução, poderá vir a ser comparticipado ainda no próximo quadro comunitário de apoio, estamos a trabalhar nesse sentido, foi por isso que nós criámos uma ARU, neste momento estamos a criar uma PEDU, não é? Só que isso leva algum tempo e custa meios, não é? E a Câmara Municipal, com a situação financeira que recebeu e aquela que está a tentar controlar, não se vai conseguir fazer tudo de um momento para o outro, como se pode calcular, não é? Agora, isso está a ser feito neste momento. Posso dizer que já está a grande parte desse projeto executado, estamos com um problema ali de uma rotunda, ali a seguir ao... onde era antigamente a adega, em Santa Luzia, estamos ali com problemas ali no que diz respeito a essa rotunda, mas o projeto está já numa fase bastante adiantada, não está ainda pronto. E é claro que aí ficará prevista também, inclusive, uma ciclovia, mesmo nesse percurso fica também prevista a parte ciclovíia. Ora, perante o projeto apresentado, da segunda carreira se vai tirar ou pretende-se retirar a da presa, a direita da presa do Busto Rio. Isso aí ficará com alguma ligação, preço alguma ligação
ponto ou ligar, para continuar à margem outra margem? Não. Ou Há um corte. Outra pergunta seria, há uma parte ali na zona do Gerós, portanto num pedaço que lá está, que é para quando as pessoas saírem da piscina, haver ali um solário ribeirinho. Pensa-se num solário relevado ou pensa-se também em fazer uma praia fluvial com areia? Outra das perguntas, fica também aqui, perante esta situação, o Rio Grande do Sul terá naturalmente uma primazia sobre as outras terras e todo o tal da água, ainda bem. Haverá a estrutura para, se por acaso ter pensado num passo, sei lá, só um congresso, uma coisa assim, que a Gabriela estivesse enquadrada também dentro deste projeto? Pela missão. Muito obrigado. Eu começo pela última, que é que me lembro melhor. Depois, se me esquecer, peço ajuda. Então, nós previmos neste projeto a intenção de se realizarem cimeiras, congressos. Isso é uma sugestão. Eu não conheço a dinâmica das termas, isso é obviamente uma coisa que fica, é uma sugestão, mas que fica sob a gestão da Termalistur ou da Câmara. Portanto, eu vejo sempre como sala de congressos o antigo edifício das termas, que acho muito bonito, mas não lhe sei responder a essa pergunta. Qual era a outra? Peço desculpa. A outra, da praia fluvial e do o solário, não é? O solário será em relva. Portanto, este projeto, uma das preocupações deste projeto foi melhorar os aspectos naturais que existem, que na minha opinião é aquilo que de mais bonito existe nas termas de São Pedro Sul. Lá volto eu à conversa do tal charme. Se calhar trazia mais gente fazer aqui um parque aquático, percebe? Só que na minha perspectiva, e enfim, eu quando digo a minha perspectiva, eu não andei a pensar nisto sozinho, como é óbvio, não é? Mas aquilo que me parece é que tem muito mais valor, por exemplo, fazer uma onda de surf, e não é por eu ser surfista, tem muito mais valor fazer uma onda de surf, que é uma coisa naturalizada e que não mexe com cores, não altera a natureza, para mim luxuriante, das termas de São Pedro do Sul, do que criar estruturas pesadas. Portanto, o solário ficará, eu nem falo em relva, para mim o solário fica exatamente como está. Eu não sei, aquilo não será relva, será erva. Mas para mim, como está bem. Eu gosto daquilo assim. Agora peço-lhe desculpa, já não me lembro da primeira pergunta. Se havia continuidade de passagem naquela parte que é pensámos nisso também. A minha intenção é não. Agora, não sei. As opiniões divergem. Isto é uma proposta que eu fiz para haver ali uma passagem, fechando o passadiço, teria que se reduzir consideravelmente aquela abertura, perdia-se o efeito de desassoreamento. Então não, aquelas passagens superiores, portanto, arcadas, tipo Veneza, enfim, aspas. Sim, teria que ser suficientemente. Teria que ser amovível, não é? De sua importância também, não é? Pois. Não, era bonito, mas teria que ser amovível, porque à primeira cheia ia embora, não é? Portanto, teria que ser uma coisa que se colocasse e tirasse. Se fosse o tempo. Sim. Sim, mas é. Sim. Mas pensámos nisso no início e depois abandonámos. Achámos que era mais fácil deixar assim, não é? E a abertura não é maior porque nós estamos obrigados a uma determinada distância a monumentos históricos e, portanto, nós todos, não é? E então, por esse facto, aquela abertura fica-se por ali, porque a proximidade às termas romanas que estão em fase de requalificação não permitem que se abra mais. E aquele passadiço, a intenção
é que ele seja cortado na medida exata em que seja possível passar embarcações com um calado muito baixinho. Portanto, estamos a falar de embarcações quase chatas por baixo, não é? Não mexer muito. Sim, aquilo tem um certo desnível, ele é água, atenção, porque não parece um certo desnível, e para que a água realmente venha, portanto, ter um nível, Um plano. ali, portanto, se possa ali privilegiar um espelho de água que permita os barcos andarem, que a parte de baixo, a presa que se pensa, aquela presazinha que se pensa realmente das comportas, tem que subir um bocado. Tem que subir cerca de 30 centímetros, ou seja, aquele pequeno passeio que está mesmo à face da água, na parte de trás do grande balneário das Termas, fica com 10 centímetros de água em cima. Portanto, para criarmos um plano de água constante desde as comportas até ao anfiteatro, até para trás do anfiteatro. E depois ela não se escapa para o lado do hotel do Boca? Não é água? Não. Não, tem lá a ponte, não é? Não tem por onde. Não tem por onde. Também não está uma Red Bull, não tem asas. As questões? Era passar o filme. Sim, Tenho, lugar. Eu peço desculpa se a intervenção estiver um bocado descontextualizada, mas como tu trouxe ao início da apresentação, perguntava se está prevista alguma intervenção no barco radical. Portanto, há uns anos, praticavam-se atividades radicais junto ao Dom de Pedro, que julgo que é uma atividade que alimentava a maior parte das unidades hoteleiras em Portugal à altura do ano, e, portanto, não ouvi falar nada dessa questão. Não sei se está contemplada alguma situação. Não foi pensado. A atividade trazia fundamentalmente jovens aqui à região e julgo que seria um setor da população que poderia ser abrangido neste projeto. Está a falar de um parque radical que existia. Prova radical. Não, nunca existiu. Não existiu. Os slides da ponte. Houve slide e rapel, mas pela informação que eu tenho, que vale o que vale, não sei até que ponto é que poderei estar a ser correto ou não, penso que por derivado de acidentes que já houve a nível de slides e rapel, não será muito possível fazer esse tipo de atividades se não houver ali ligações ao exército e coisas assim. Portanto, nós somos uma entidade que organizou diversas atividades. Organizou, estás a falar bem. Qualquer acidente, a atividade desde seja organizada por pessoas com formação, com conhecimento da atividade, não há qualquer acidente. Eu julgo que foi uma forte fonte de financiamento das unidades hoteleiras cá e que trouxe uma série de pessoas. E a aproximação, continuando isto, também fico um pouco preocupado porque, relativamente à altura da água que se possa verificar, eu julgo que a navegabilidade do rio ela sempre foi feita até a jusante da Ponte do Pego. Eventualmente, com a criação da tal onda de surf, não sei se isso volta a acontecer. A onda de surf, eu não expliquei tecnicamente, ou pelo menos, vamos lá ver. A onda de surf é estática. Não cria interferência nem a montante nem a jusante. Agora, para se passar de um lado para o outro, a altura da onda? Portanto, a altura da água que permita a navegabilidade do rio. Em que sítio? Mas em que sítio? No sítio da onda? Sim, eu estou a ter a atividade muito centrada nas margens e pouco centrada no plano de água para navegação e utilização do próprio rio. Nos tempos atuais, ninguém consegue utilizar o rio pela qualidade da água, a má qualidade da água. E o assoreamento também. E o assoreamento. Não sei se está prevista, julgo que está, a melhoria da qualidade da água. E depois, fundamentalmente, o rio e, sobretudo, trazer um determinado escalão etário aqui à região pressupõe atividades que sejam atrativas para esse escalão etário. Portanto, e essas atividades passam por a utilização do próprio rio. Exatamente. Portanto, o surf poderá ser uma delas,
mas também não vejo que seja aqui um fator focal dessa atitude, portanto, dessa juventude, que traga, seja agregador de um grande número de pessoas dedicadas a essa prática, que tem locais melhores para essa prática. Eu posso lhe dizer... E há outras que habitualmente têm sido tradicionalmente aqui feitas. Não, eu juntar mais, eu não tenho nada contra, aliás, eu faço regularmente canyoning no Rio Taxar. E gosto de fazer e levo os meus filhos e a gente adora aquelas brincadeiras. Portanto, eu sou a favor de esportes radicais. Não é? E acho que tudo isso contribui para chamar gente, não é? Gente mais nova. De certa forma que as pessoas que vêm cá fazer termas que possam trazer o resto da família e que eles não... Quer dizer, que não se resumam à vida entre um balneário e um hotel. É consensual que este balneário é seguramente o melhor do país e tem as condições todas. É consensual que a oferta hoteleira, eu já dormi mais ou menos nos hotéis todos, mais nos do que noutros, mas é consensual também que os hotéis têm qualidade. E os preços não são disparatados, pelo menos eu não os acho. Agora, eu concordo que resumir uma estadia de 3 semanas, que é o tempo que demoram os tratamentos, penso eu, entre um hotel e um balneário, que seja muito difícil. Portanto, tudo o que vier, que faça, e é o que este projeto no fundo faz, não é? É tentar dispersar as pessoas, é como se estivéssemos a esticar a zona urbana das Termas até aos Gerós. No fundo estamos a ligar a zona dos mais jovens à zona dos mais séniores. A ideia da onda de surf é criar... Repare, o surf, a par do futebol, foi o desporto que cresceu mais mundialmente nos últimos anos. Não sei se teve a oportunidade de me ouvir referir isso, mas se for à internet e vir a onda que existe em Munique, que é única, à semelhança daquilo que se quer fazer aqui, há outras, não é? Mas vai ver que é frequentada por milhares e milhares de pessoas. Eu peço desculpa, mas eu não pus em causa a onda de surf. Não, tudo bem. Mas a ser criado qualquer coisa havia de ser ali naquela zona, não é? Mas, Manuel, segundo eu entendo, segundo aquilo que eu entendi, tu querias que à partida já ficasse montado um parque onde se pudesse praticar, por exemplo, slide e rapel, é isso? Sim. Pronto, mas é assim, eu enquanto responsável pela proteção civil não aceito isso. Isto porquê? Porque a partir do momento em que fica lá um cabo para slide, qualquer indivíduo com um bocadinho de álcool chega ali, põe-se ali a fazer slide, cai lá abaixo ao rio e a responsabilidade é do Presidente da Câmara porque não assegurou a segurança daquilo. De forma que isso... essas atividades Mas faz sentido, a parte dos esportes radicais, mas nos jogos. Não, eventualmente Como é que não tem a fazer rapel, não é? Não penduram os existem locais, a embarcação não está disponível para qualquer pessoa utilizar. É a mesma coisa, eventualmente, para essas atividades. Mas quem também faz... Mas, Manuel, mas já foi feito slide e rapel ali naquela zona da Ponte do Pego e em qualquer momento se montam lá os cabos necessários. A ponte para fazer que vão muito para além do slide e do rapel, não temos restringir essas duas atividades. Portanto, um conjunto muito alargado de atividades. E isto porquê? Porque já organizámos, deixámos de organizar. São Pedro do Sul, não sei, foi conhecido a nível nacional por ser um dos 2, 3 pontos nacionais para este tipo de atividades. Houve claramente empresas de topo nacional que trouxeram para cá para cima 200, 300 funcionários fazer formação no âmbito dessas atividades, portanto, formação dos seus quadros, mas em que tinham essas atividades incluídas, e julgo que será um fator fundamental para, se calhar, alavancar um pouco a hotelaria, sobretudo em períodos em que a época baixa no trabalhismo. Mas se falarmos de canoagem, por exemplo, temos um espelho de água que nos permite fazer canoagem. Dá para fazer canoagem em outras paradas, no espelho de água, mas poderá ser mais acima, portanto, poderá ir até acima da Ponte do Pego. Mas pelo menos até à Ponte do Pego o rio é sempre navegado, durante praticamente todo o ano. Portanto, mesmo em altura de verão, o total é mínimo. Mas não em plano...
portanto a Albufeira não chega a Ponto Pego, a Albufeira chega ao Gerós. E atualmente é navegável, conforme está. Sim. É sempre navegável. Porque a onda de surf está prevista exatamente no fim do Regolfo, no fim da Albufeira, que será criada, que é que existe, não é? Basicamente. É só isto que eu queria. Mais opiniões? Vale a pena pensar nisso. Posto isto, íamos passar novamente o filme. Nicolau, faz favor. Não é que esteja contra ele, mas o que ele falou é verdade, mas nós temos também que andar com tudo no tempo. Quando isto se passava nas terras de São Pedro do Sul, em Portugal não havia um único parque temático para realizar esse tipo de esportes, ou seja, e as empresas recorriam aos sítios naturais onde isso podia ser adaptado. Hoje, passados esses 10 anos, já estamos 10 ou 20 parques temáticos em Portugal, desde o Média Deus, o Geoparque, não sei o que é mais, não que das empresas conseguem preços muito mais baratos, uma vez que a deslocação logística dessas empresas para aqui com os meios para montar tudo na hora ficava caríssimo. Hoje, dada a contração, digamos, financeira das próprias empresas, do farmacêutico, das empresas de consultoria, etc., dirigem-se quase todas para este parque temático a preços custos muito mais relativos. Estão poucas, porque, lógico, que toda essa componente é engraçado que fique disponível para o uso mais suave dessas coisas, foi muito mais interessante, mas nesta vertente eu penso que hoje em dia não será muito, digamos, a vocação das coisas, porque existem já no fundo de forma organizada. Era só isso. Muito obrigado. Mais opiniões? Sr. Ricardo, GFM.